Estimados irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet, irmãos e irmãs aqui em nossa paróquia São Sebastião de Eridianópolis, nós temos aqui hoje em Mateus capítulo 21, versículo 33 a 41, Jesus está conversando com os sumos sacerdotes e anciãos. Ele continua aquela conversa sobre a vinha, a plantação de uva. Na liturgia do domingo passado, do sábado passado, ele explicava para os anciãos e sacerdotes os dois filhos que foram enviados para trabalhar na plantação de uva do pai. E hoje ele explica sobre o proprietário da plantação de uva, os vinhateiros e os empregados que o proprietário envia para receber os frutos. Então nós temos o proprietário de uma plantação de uva. Ele arrenda a plantação de uva para vinhateiros e contrata empregados para receber os frutos. Os empregados vão até os vinhateiros para receber os frutos e alguns deles são espancados pelos vinhateiros e outros são assassinados. Então, acontece o seguinte aqui. Por duas vezes isso acontece. A segunda vez, o proprietário, o dono da plantação, ele manda um número maior de empregados. E acontece a mesma coisa que a primeira. Alguns são espancados e outros são assassinados. E aí ele manda então o seu filho, pensando assim, o meu filho, eles vão respeitar, porque é o meu filho, eu sou o dono da plantação, então esses que arrendaram a plantação, que são chamados de vinhateiros, eles vão respeitar o meu filho. E o que eles fazem? Matam o filho também. Eles pensam assim, esse aí é o herdeiro, vamos matá-lo e ficar com a herança, e matam o filho. Meus irmãos e minhas irmãs, nós entendemos o que aqui? Que a plantação de uva é o povo de Israel. O dono da plantação é Deus. Os vinhateiros são sacerdotes, anciãos e escribas. Os empregados são os profetas. E o filho do dono da plantação de uva é Jesus Cristo. Então Deus tem um carinho muito grande para com o seu povo. Ele escolhe o povo de Israel para cuidar deste povo, enviando os profetas para colher os frutos dos governos ou daqueles que cuidam do povo, que são sacerdotes, escribas, os reis, que determinam leis para o povo viver ali. Mas Deus manda os profetas para ver se esse povo está vivendo bem, uma vida reta, ou seja, fiel aos seus mandamentos. E o que acontece? Os profetas que ele manda, então, são perseguidos, são maltratados, alguns são até assassinados. O último deles, João Batista. O rei Herodes mandou cortar a cabeça de João Batista, nós sabemos. Moisés, Elias, Eliseu, Davi, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos eles tiveram perseguição. Foram maltratados alguns, outros até mesmo
assassinados. O que significa então? Que esses vinhateiros, que são os sacerdotes, anciãos e escribas, eles não respeitam o que Deus manda para eles. Eles querem ser como se fossem os deuses ali. E aí, como não respeitam aqueles que Deus envia, Deus desce. Deus pisa aqui nesse chão. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele mesmo vem pessoalmente. Toma forma humana como a nossa. Menos no pecado, porque Ele é Deus. E o que fazem com Ele? Perseguem também. E o crucificam. Isso porque existe uma diferença muito grande entre os profetas e Jesus Cristo. Os profetas são homens pecadores, limitados. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo faz milagres, os profetas não fazem. Os profetas, eles trazem a palavra de Deus para as pessoas. O ensinamento da lei de Deus. E Jesus Cristo, Ele vem sendo o próprio Deus, pessoalmente. E fazem a mesma coisa que faziam com os profetas. Perseguem Jesus, o crucificam. E eles o crucificam fora dos muros de Jerusalém. Significa o que então? Que expulsam ele da terra que o pai dele criou, escolheu. O povo de Israel é um povo escolhido. Expulsam, jogam ele para fora do muro, levam ele para ser crucificado lá no Calvário. Ele que é o filho do dono da vinha, o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que vem para tirar o pecado do mundo. Olha a situação de Israel hoje. Ontem, o primeiro-ministro de Israel decretou guerra ao Hamas, que é um grupo terrorista palestino. A terra de Jesus sempre em guerra, sempre grupos terroristas armando contra a população de Israel e vice-versa, e muito ódio, muito sangue derramado na terra de Jesus. Nosso Senhor já havia profetizado, quando um dia Ele, no alto de uma montanha, Ele olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, se tu soubeste o que te traz a paz, dias virão que não restarão pedra sobre pedra. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas, os enviados de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, Ele está falando para os sacerdotes e anciãos que eles mesmos que estão rejeitando o que Deus envia. Aqui nós entendemos em Mateus 21:42. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Quer dizer, os que constroem a religião do povo, sacerdotes, anciãos, escribas, reis, imperadores que governam esse povo de Israel, não quiseram usar a pedra que é Jesus Cristo na construção. Não quiseram.
Até mesmo o rei Herodes quis matar o menino Jesus em Belém. Não o encontrando, mandou matar todos os recém-nascidos. Mata todos, um vai ser ele. Esse daí que vai reinar sobre Israel? Não. O rei aqui só sou eu, só, não tem mais ninguém. Depois os sacerdotes, escribas, anciãos, fariseus, mesma coisa, perseguindo nosso Senhor Jesus Cristo, não aceitando Ele como uma pedra na construção de uma vida em Deus. Quantas vezes Jesus foi chamado de chefe dos demônios, quiseram jogar Ele no precipício, faziam armadilhas para pegar Jesus em alguma palavra, para poder prender Jesus. Aí nosso Senhor continua a reflexão com esses anciãos e sacerdotes. Mateus 21, 43. Vos será tirado o reino de Deus e dado a um povo que produza frutos. Porque Deus escolheu Israel para produzir frutos. Poderia ter escolhido os gregos, a Grécia. Poderia ter escolhido um outro povo, o Egito, os egípcios. Não, escolheu o povo de Israel para ali produzir frutos. Poderia ter escolhido os pagãos da Samaria. E vocês rejeitaram tudo o que Deus fez para vocês. Então, pela infidelidade de vocês, por causa dessa infidelidade, o reino de Deus será transferido para outro povo. Quem é esse outro povo? São chamados gentios. O que são os gentios? Aqueles que eram pagãos, os não-judeus. E a gente sabe da conversão de muitos deles a nosso Senhor Jesus Cristo pela pregação dos apóstolos. Paulo, por exemplo, quando ele tem aquela conversão, ele cai do cavalo, uma luz forte vem, e ele pergunta, quem é que está? Jesus diz, Paulo, Paulo, por que me persegues? A partir de hoje, eu quero que você leve a minha palavra aos gentios, aos pagãos. Ele vai em muitas cidades, muitas terras, Filipos, Tessalônica, Colossos, vai para muitos lugares da Grécia, levar a palavra de Jesus, grande missionário. Por isso que nós lemos a carta de São Paulo aos Filipenses, aos Coríntios, aos Efésios, aos Tessalonicenses, porque Paulo vai para Tessalônica, vai para Filipo, vai para Éfeso, e lá, outros povos, outras pessoas, que não são judeus, são gregos, são gentios, acolhem a palavra de Deus. Muitos são pagãos. E o número de cristãos vai aumentando então. Houveram muitas conversões entre os pagãos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós temos aqui hoje em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, digno de respeito, puro, honroso. Porque como diz Isaías hoje na primeira leitura, capítulo 5, versículo 7, nós somos a plantação querida de Deus. E Deus está preocupado para que nós vivamos uma vida honrosa, digna de respeito, pura, verdadeira. E hoje continua essa situação da rejeição de Cristo como pedra angular? Sim. Porque a igreja de Cristo permanece viva na humanidade. Em todos os países do mundo está a igreja de Cristo. Os senhores bispos, que são sucessores legítimos dos apóstolos, esses então, que têm o depósito da fé
a transmissão daquilo que Jesus transmitiu para os apóstolos. Eles são sucessores legítimos. Recordamos que o nosso bispo esteve aqui na Crisma, e eu refletia com ele a árvore genealógica dele, e ele falou então que ele é sucessor de João Paulo II, porque o bispo que ordenou ele bispo foi ordenado pelo Papa São João Paulo II. Então, o que os senhores bispos determinam é a vontade de Deus no mundo, para que nós vivamos uma vida verdadeira, digna de respeito, pura, honrosa, como São Paulo escreve aos Filipenses. Mas o que acontece? Muitos não querem viver essa vida honrosa, respeitosa, querem continuar mexendo na doutrina de Deus, perseguindo os seus enviados, os apóstolos, todos eles. Pedro foi crucificado de ponta cabeça, Paulo cortaram a cabeça dele, André crucificado em forma de X, João escreveu o livro do Apocalipse, lá na ilha de Patmos, foi desterrado, foi mandado para uma ilha deserta. Todos os apóstolos, por serem servos na vinha do Senhor, na plantação do Senhor, foram perseguidos. Hoje nós estamos aqui, e como nós identificamos a igreja verdadeira, que é de Jesus Cristo? A igreja em que passa pela perseguição. Qual que é o critério fundamental, o mais forte, para reconhecer que é a igreja de Jesus Cristo? Que se parece com ele e com os seus apóstolos. Uma igreja que está tudo bem, concordando com tudo que o mundo quer viver, afrouxando os mandamentos, ela não pode ser de Jesus Cristo, é da vontade humana. Porque a vinha do Senhor, a plantação de uva, somos nós, e os servos desta plantação de uva são aqueles que vão transmitir a palavra, os ensinamentos do dono da vinha, que é Deus, e por isso vai ter que podar essa plantação muitas vezes, com a palavra de Deus, que ela poda a plantação para produzir alguma coisa, porque uma plantação que não tem poda, como é que ela produz alguma coisa? Tem que ter poda. E tem católico que não aceita a poda, não aceita a correção, e por isso vão perseguir os seus ungidos, os ungidos de Deus, os enviados dele, porque querem afrouxar o ensinamento. Como é que se não produz fruto aqui, porque não quer seguir os mandamentos, como é que vai ter depois lá a vida eterna? Como que nós vamos apresentar os frutos ao dono da vinha? Nós, padres, bispos, o Papa, como que vai apresentar os frutos da plantação de uva de Deus nesse mundo? Se essa plantação de uva, alguns não querem serem podados, corrigidos. Ai daqueles que se acham, se dizem autoridades da igreja de Jesus Cristo, que querem afrouxar a doutrina de Jesus, manipulando as orientações do Sagrado Magistério, dos santos apóstolos. O que estão fazendo? Estão seguindo o exemplo dos anciãos sacerdotes, escribas, fariseus, que perseguiam os profetas e que crucificaram o próprio Cristo, o Deus feito carne no meio de nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando começa esse negócio aí de querer mexer na plantação de uva de Deus, fazer do seu jeito e perseguir os seus enviados, aqueles que têm a responsabilidade de podar, significa o que então? Que estão rejeitando o próprio dono da propriedade de uva, o dono da... Nós não somos proprietários de ninguém. Por exemplo, essa época que teve da pandemia,
Até hoje tem pessoas traumatizadas com isso que não querem vir na missa para rezar, até hoje. Padre, mas será? Tem. Eu conheço particularmente, é muito triste isso. A pessoa dá uma gripinha, ela não vai na missa, porque ela tem medo de morrer, ou de ser entubada depois. Não vai na missa. Tem uma doença tratando, alguns vão assim. Ah, se eu for lá na missa vai ter muita gente lá, posso se contagiar, eu vou morrer. Por quê? Porque governadores, porque pessoas que se dizem autoridades, deram determinações à igreja com maneiras de viver a fé, não passando pela orientação das autoridades eclesiásticas, mas determinando eles mesmos, que são os donos da plantação. Amedrontaram as pessoas com aquelas maneiras absurdas de velório, que não podia ver nem o rosto do familiar. E o que acontece hoje? Resquícios tem então agora de pessoas, em vez de procurar Jesus, Deus, para ter força para enfrentar a doença, não vai lá que você morre. Não procura Deus para enfrentar. Não procura Jesus Cristo. Se esconde, até mesmo de Deus. O lugar é perigoso. Você vai morrer ou ficar entubado. Sabe? E aí, nós vemos essas situações tristes acontecendo aí, de homem querer escolher ser mulher, mulher querer escolher ser homem, pode até criança decidir se quer ser homem ou se quer ser mulher, porque está amparado por uma lei, por situações que protegem, amparam e conduzem aquilo que acha melhor da sua vida, tem direito de se expressar, dizer o que quer ser. Agora com essa situação aí do aborto também, que é crime inafiançável, não tem fiança para sair da cadeia. Se você for pescar na época de Piracema e pescar aí uma lambari cheio de ovinho, você é preso, Se você pescar aqueles peixes que são proibidos pela lei, você é preso, crime inafiançável. Um peixe, a fêmea do peixe cheia de ovinho é crime inafiançável se você pescar. Agora uma mulher com uma criança de 12 semanas no útero, estão tentando fazer uma lei para aprovar matar a criança na barriga da mãe. Sem falar das drogas, Vamos liberar, aprovar o uso da maconha. Passa a não ser crime. Se você sair numa só atropelar um tatu, até você provar que você atropelou o tatu, você pode ser preso por crime inafiançável, como você matou um animal silvestre. Então eles vão mexendo com a vida humana, com as coisas de Deus, e vai colocando outras coisas que são secundárias à frente. E nós que somos igreja, nós vemos então que isso afeta a nossa fé, porque quando diz respeito à vida humana, a tudo que São Paulo diz que é digno de respeito, puro, honroso, que é o ser humano que tem alma, nós vamos então se tornando escravos de um sistema que quer ser Deus, e que acreditam que igreja católica não é nada para eles, não tem sentido nenhum. Na pandemia deu para ver isso daí. Vocês não são importantes não. Vocês têm a mesma importância que um comércio, que um mercado. Vocês são tão importantes como qualquer tipo de instituição por aí. Não precisamos conversar com vocês para saber como tem que ser as medidas sanitárias dentro da igreja, não precisamos.
vocês têm o mesmo sentido, vocês católicos, e qualquer tipo de religião. A determinação que nós damos numa escola, a determinação que nós damos num comércio, a determinação que nós damos em qualquer outro lugar é a mesma para vocês. Vocês não têm nem nada além do que os outros. E faça diferente para ver o que acontecer. Tem punição. Vocês recordam a perseguição que eu tomei para manter a igreja em oração, rezando apenas o terço. Poucos sacerdotes fizeram isto. Então, isso que aconteceu, que Jesus conta, a parábola dos vinhateiros homicidas, continua. De uma forma diferente, mas continua. Então, a prova de que a igreja é de Jesus Cristo é esta: perseguida, ridicularizada, com alguns que estão no poder da sociedade como se fossem deuses. Então, meus irmãos e minhas irmãs, sejamos firmes na nossa fé, amemos a palavra de Deus e não deixemos se abalar por essas coisas. Pelo contrário, se nós somos perseguidos porque nós queremos cuidar da vinha do Senhor, para que produza frutos, seja você na sua casa, com a sua família, se você não é aceito pela sua postura em cuidar da vinha do Senhor, se alegre pelos maltratos, pelos espancamentos, pelas humilhações, porque você está sofrendo isso por causa de Jesus, não é por causa de qualquer coisa. Você quer ser um simples servo de Jesus Cristo, uma serva na sua família, onde você mora, no seu trabalho. Eu, no caso, na igreja, cuidando do povo, da vinha do Senhor. E nós vamos prestar contas ao dono da vinha no dia da nossa morte. Ah, você estava na sua família, você não quis na hora certa podar com os meus ensinamentos, lá na sua casa, o seu filho, a sua esposa, o seu marido, o seu irmão, a sua irmã, porque você ficou com medo de perder a amizade, que não vão gostar de você, e por isso você afrouxou os meus ensinamentos, não quis podar essa pequena parte da plantação de uva minha lá na sua casa. Não quis passar pelo espancamento, pela humilhação. E agora, você que era responsável pela condição que eu te dei, seja casado, pai, mãe, casada, esposo, né? Esposa, agora você quer o céu agora. Teve contribuição para que a plantação de uva da sua casa, alguns fossem para o inferno, por causa do seu contra-testemunho. E agora você quer ir para o céu. Nem se parece comigo. Jesus quer nós todos espancados, todos machucados, para poder levar a palavra dele. A gente vai receber tanta bordoada, chegar lá perto dele todo estrupiado, machucado, parecendo com ele, com a crucificação dele. Olha, meu filho e minha filha, você parece comigo, porque você teve que podar na hora certa, levou a minha palavra, ensinou, foi rejeitado por isso. Você é um cristão, porque é um outro Cristo, uma outra presença minha lá na sua família, onde você mora. Por isso que você está assim. Então vem para cá. Agora você chegar lá no céu, todo lisinho, bonitinho, não teve coragem, ficou com vergonha de podar na hora certa, de dizer o que tem que falar, que é a palavra de Deus. E aí chega lá, Jesus olha, não parece comigo, não é um servo, um trabalhador, um empregado da minha vinha, não está com as mãos machucadas, calejadas de trabalhar na minha vinha, porque você quis viver na boa, como diz o ditado popular hoje, né? De medo de ser espancado, de ser surrado. E agora, como é que vai estar aqui no céu comigo, na vida eterna? Mesma coisa, nós, autoridades da igreja, quer modificar as coisas, afrouxar o ensinamento do dono da vinha. Aí depois eu chego lá
Jesus olha para mim: mas eu coloquei você para cuidar de uma porção da minha vinha, em colaboração com o senhor bispo, e você afrouxou os mandamentos, manipulou as orientações minhas, nem parece comigo, porque ninguém te espancou, ninguém te deu bofetada nenhuma, né? Medo de perder as amizades. Ah, a pessoa vai para outra paróquia se eu falar assim. Ah, não vai mais convidar eu para comer aquele torresminho de porco, ou de repente aquela galinha caipira com polenta. Não vai mais me convidar de repente para ir em tal lugar. Não vou ter mais aquela fama, aquele prestígio com todos. Então eu tenho que ser amigo de todos, como autoridade da igreja. E por isso afrouxo aqui, né? Laceio aqui, deixo bem facinho para todo mundo, e todo mundo me ama. Aí eu chego lá e Jesus olha para mim: pois é, seu, te coloquei como autoridade da minha pessoa. O que você fez, hein? Pensou em você. Você quis uma doutrina do seu jeito, afrouxou ela. Não tem calo na sua mão de trabalhador da minha vinha. Não tem sinais de espancamento porque quis trabalhar, dar o suor, o sangue por causa da minha palavra, do meu ensinamento da vinha. O que você está fazendo aqui? Então, meus irmãos e minhas irmãs, sejamos assim, servos, simples servos. O dia que Deus nos chamar, somos servos inúteis. Fizemos o que tinha que ser feito, né? E que Deus seja louvado pelo nosso testemunho de fé em sua presença viva no meio de nós.